Isso aí começou a partir do meu avô, né, que toda a vida dele ele gostou de instrumento, dedicou a vida dele a instrumento, porém quase não tocava um pouquinho, né, e consertar nada, entendido da matéria. E ele, por usar o instrumento, ele teve entusiasmo em trazer alguém aqui para o nosso município que desse manutenção aos instrumentos. Então trouxe um amigo dele da cidade vizinha aqui de Muniz Freire, morava no interior, que trabalhava 100% artesanal. Era na época da lima ainda, era assim, ele lixava uma palheta, era um canivete que cortava madeira e um serrote, um arco de isso. Quando meu avô trouxe, isso tem uns 40 anos atrás. E daí eu nasci, né, em 1978, e logo depois do nascimento já comecei a tocar instrumento, entender. E assim que comecei a andar, ia para a oficina do velho, ficava vendo ele trabalhar, e cresci e nasci assim, vendo ele trabalhar. Comecei a trabalhar com esse cara chamado José Domingos Lousada, que eu desde meus 4 anos eu toco, e com meus 12 anos eu comecei a trabalhar na pequena oficina que ele tinha, artesanal. Quase não cabia a gente os instrumentos ali dentro, naquele espaço. Mas ali a gente fazia num pedaço de madeira uma sanfona 8 baixo para tocar. E saía tocando e perfeito. Daí José Domingos ficou doente, daí um tempo, e perdeu as 2 pernas, teve que ser amputada. E não tinha quem desse manutenção aos instrumentos que estavam na oficina. Daí então eu entrei, peguei a oficina toda para trabalhar lá na casa dele, fui trabalhando, artesanal. Aí, infelizmente, esse meu amigo que era o dono da oficina veio falecer. Na época, assim, nos dias que ele faleceu, minha vontade era nem tocar o instrumento mais. Mas depois fui aceitando aquilo e por a gente ser bem ligado, um com o outro, ser um amigo de fé mesmo. Aí daí uns tempos eu comecei a voltar a tocar, porém era um instrumento que sempre dava um probleminha e outro. E não tinha outros técnicos para mim levar o instrumento para estar consertando. Então tive que adotar mesmo como profissão. Assim, adquirindo algumas das ferramentas que era dele, comecei a trabalhar da manutenção dos instrumentos. E naquela época eu tinha um pouquinho de tempo, comecei a fazer as primeiras acordeon em casa, bem artesanal, no serrote mesmo. E daí foi crescendo cada vez mais o serviço, cada vez mais acordeon para consertar. E o povo lá de fora foi sabendo, né, vinha procurar o meu amigo, ele tinha falecido, deixava o instrumento para mim consertar. E foi assim por um bom tempo, até que eu não dava conta mais do serviço. Aí já tive que fazer convênio com fábrica, né, que era a Minuano, que indústria e comércio de acordeon. E assim comecei a terceirizar alguma coisa, comprar alguma coisa pronta para dar continuação ao serviço. Até que chegou num ponto que eu tive que adquirir minhas próprias máquinas para trabalhar, porque não dava conta e nem a manutenção lá era muito caro, já não ganhava nada e o serviço chegava que eu tinha que fazer tudo de novo, muitos deles. Aí fui fazendo meu investimento em máquina para ampliar o serviço, né, a oficina. E hoje eu estou aí com um maquinário que eu consigo fazer um acordeon dentro de 20 dias, pegar da madeira do zero e entregá-la funcionando.